Aleluia. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei assim, eu quero dar esse testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Porque nós recebemos notícias más, assim como Josafá recebeu. Josafá recebeu a notícia de que 3 povos estavam vindo contra ele, contra a nação de Judá. E ele teve medo. Mas olha a atitude de Josafá. Então, quando ele recebeu essa informação, né, ele, alarmado com medo, Josafá decidiu o quê? Consultar o Senhor. Porque quando nós recebemos más notícias, a irmã que está passando luta com a sua mãe, né, não sei se ela está no hospital ou está em casa, está no hospital, né? Você que está passando por essa luta, na hora que você estava falando, eu falei assim, Deus vai falar com ela. Deus vai falar. Porque, querido, toda notícia má que nós recebemos, na hora nós ficamos abalados, estremece a nossa alma, né? Às vezes até a nossa fé fica estremecida, mas o Deus de Josafá é o mesmo Deus. Amém. Nosso de hoje. Amém? Quando nós consultamos o Senhor, aqui, olha, três atitudes. Ele consultou o Senhor, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá e reuniu o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele fez um movimento, ele não ficou lá com medo, assustado e sem conseguir fazer, não, ele teve medo. Mas aí ele consultou o Senhor, ele fez jejum, toda a nação, ele proclamou esse jejum em toda a nação, e ele reuniu todas as pessoas, né, daquela região, daquele país, para buscar a ajuda de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Glória a Nós Deus. recebemos uma notícia ruim. Quando a prova vem, a enfermidade vem, né? Quando a escassez vem, né? Quantos de nós aqui já passaram dificuldade financeira? Nem vou pedir para levantar a mão, porque todos nós já passamos. Já quer transmitir? Não, tá bom. É que eu gosto de ficar aqui para ficar mais pertinho. Eu ia pedir para o pessoal vir para frente. Mas não está ótimo assim, do jeito que está. Mas, querido, é isso que Deus quer de nós. Que nós o busquemos de todo o coração. Nós busquemos refúgio nele. Que a gente jejue, né? É difícil jejuar, né, gente? É verdade. É difícil. Verdade. Mas o jejum, querido, o jejum não é só para fazer sacrifício, mortificar a carne. O jejum é para nos quebrantar. Amém. É isso que o jejum traz. O jejum quebranta a nossa alma. Verdade, Deus. Porque a gente começa a depender mais de Deus. Quando a gente jejua mais, a gente depende mais de Deus. E é isso que Deus quer, que nós dependamos mais dele. Mais da sua presença, mais do seu amor. E o jejum é para isso, porque quando você jejua, na hora que você vai comer, você vai orar. Não é? É joelho no chão, é oração. Aí, depois volta para as suas atividades. Deu fome de novo, vai lá de joelho e vai orar. Isso vai trazendo uma certa dependência de Deus. E nós conseguimos vencer as lutas assim, em nome de Jesus. Amém. E quando ele reuniu o povo, isso estava nos ensinando sobre a unidade. E nós somos um só corpo do Senhor, mas com vários nomes, né? Cada um tem uma placa. A nossa placa, eu ainda estou pastoreando no Rio Grande do Sul junto com o meu esposo. A nossa placa é a nossa terra. Mas isso não significa que nós não fazemos parte da mesma família. Nós somos, né? Eu me converti com 17 anos na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana, lá de Itajubá, perto da rodoviária. Você pode se conhecer aqui. E eu agradeço, tenho maior gratidão, porque eles que pregaram o evangelho para mim, e eu frequentei aquela igreja por pouquíssimo tempo, e daí eu era adolescente, meus pais mudaram para São Paulo, eu tive que ir para São Paulo. Lá em São Paulo, igreja presbiteriana independente, era uma igreja assim, pequena, mas a gente era tão unido, era uma alegria, né? O louvor era só com violão, era muito, né, escasso daquele tempo, som, não tinha nem caixa de som, nada, era só violão e no balcão, né? E depois que aconteceu tudo, né, com aquela situação que eu contei para vocês a respeito do pai dos meus filhos, que
que foi embora, eu senti necessidade de voltar para Itajubá, para ficar perto dos meus pais, ficar perto da minha família. E fui ficando, depois a igreja me contratou para trabalhar, fui secretária da igreja, fui tesoureira da igreja, depois eles me ungiram pastor. Aí eu quero contar essa partezinha aqui para vocês. Eu me achava indigna, porque eu era divorciada. E eu me achava indigna de ocupar algum cargo na igreja. Eu achava que eu não merecia, porque eu era divorciada. Mas só o fato da igreja me chamar para trabalhar, né, como secretária, depois como tesoureira, eu já achava que estava acreditando demais em mim. Né? E eu achei que era um privilégio demais para mim. E aí, só que eu não pedia o divórcio, porque eu tinha muito temor de Deus. O pai dos meus filhos já estava vivendo com outra pessoa, né? Já tinha assumido essa outra pessoa. E eu tinha muito temor. Eu tinha muito temor de pedir o divórcio. Eu falava assim, por que ele não pede? Por que ele não entra com o pedido de divórcio? E um dia um pastor da igreja me chamou e falou, Neuza, você fica amarrada, você ainda está ligada com ele. Enquanto você não tomar uma atitude de pedir o divórcio, você ainda vai ficar amarrada, presa emocionalmente, né? Com o seu primeiro casamento. Então, a gente está falando como pastor, como líder da sua vida, né? Como cobertura da sua vida. Entra com o pedido de divórcio. Porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus quer expandir seu ministério, meu Deus. E então, você está amarrada, está presa no seu passado, no seu primeiro casamento. Não existe mais seu primeiro casamento, porque ele já está vivendo com outra pessoa. Aí, com muito custo, com muita oração, com muito temor, eu procurei um advogado, que era até da igreja, procurei, era um estreitinho, né, providenciou de volta, que já fazia 14 anos que a gente estava separados. E aí, eu ali, sabe, presa naquela coisa. Daí, fez o pedido de divórcio, o estreitinho aconteceu, e aí ele já foi, já casou, né, com a outra pessoa, e eu fiquei, eu e Jesus e meu ministério. Meus filhos com 18 anos já foram por aí para ir para São Paulo, já foram embora, e eu fiquei ali, né, servindo a Deus, com todo o meu coração, sempre gostei, amo servir a Deus. E até que Deus me deu um novo esposo. Mesmo assim, ainda tinha muita dúvida, meu Deus, será que eu posso casar de novo? Eu consultava pastor, estava com temor de pecar, de estar desagradando a Deus, aquela luta, né? Aí até que Deus trouxe paz no meu coração. Aleluia. E era um homem de Deus, não é um homem de Deus, foi um presente de Deus. Eu sempre falo isso para ele, sabe? Ele chama Wander, né? Ele não veio aqui, porque ele achou que era só de mulheres. Aí eu falei, nossa, que confiança, né? Aí eu falei, não. Ele falou, não, porque acho que é só de mulheres, eu vou ficar meio sem graça, né? Mas um dia, quem sabe, ele pode vir aqui, né? Para conhecer a igreja. Mas eu sempre falo para você, é um presente de Deus para mim. Né? E ele fala a mesma coisa, a gente vive muito bem, né? A gente compartilha não só a nossa vida, o nosso chamado, o nosso ministério, ele também sofreu muito no casamento dele, o primeiro casamento, tem 2 filhos, tem netos também, sofreu muito e Deus também deu uma segunda oportunidade para ele, nós somos muito felizes. Glória a Deus! Vamos continuar aqui rapidinho para faltar tempo de falar tudo que precisa ser falado. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha, ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, e ele orou assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Gente, olha que declaração maravilhosa. Né? Josafá estava exaltando o poder de Deus. E Deus, toda a força, todo o poder está nas tuas mãos. Ninguém pode opor o Senhor. Não és tu o nosso Deus. O nosso Deus.
que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Lembra de Abraão? Deus prometeu uma terra para Abraão. Deus expulsou os inimigos da terra para que Abraão tomasse posse. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, tudo isso era a oração de Josafá, ele estava derramando a alma dele ali para Deus. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Josafá está abrindo o coração para Deus. Só Deus. O Senhor deu essa terra para nós. E Abraão, quando possuiu essa terra, teve que expulsar os inimigos daqui. E agora esses inimigos estão vindo contra nós. Então ele está abrindo o coração para Deus. Assim nós devemos fazer para Deus. Deus, Ele não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Amém. Demorou para eu entender isso, aceitar isso. Eu achava que Deus era só Deus. Só Deus. Eu tinha temor, meio de medo. Mas depois eu fui descobrindo que Deus é meu Pai. Amém. Ele é meu Pai, meu papai. Eu posso derramar minha alma na presença dEle. Eu posso falar com Ele em qualquer momento. Tudo que está na minha alma e no meu coração. E Josafá está derramando a sua alma para Deus. Ó nosso Deus, não irás nos julgados, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Queridos, quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já tiveram medo de alguma situação, medo dos ataques do inimigo? Porque o inimigo, quando ele vem com tudo. O inimigo, a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E quando ele olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre nós, ele fica irado, ele fica com raiva de nós, porque ele vê o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas, e em nós ele não pode tocar. Então ele tenta levantar situações, circunstâncias, para nos atingir, mas ele já era derrotado em nome de Jesus. Ele já foi derrotado ali na cruz. Quando o Senhor disse, está consumado, ali ele estava derrotando Satanás de vez. Então ele tenta, mas ele não consegue mais, porque ele é um derrotado. Não, aí continua desabafando Josafá. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, queridos, quando nós não sabemos o que fazer em determinadas situações, é olhar para Deus. É olhar para Deus. É olhar para Jesus. É de lá que vem a solução. É de lá que vem a resposta. É de lá. É da cruz. É de Jesus. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, os bebês, estavam ali em pé diante do Senhor. Toda a nação estava ali. Quando Josafá convocou o povo para se reunir, todos foram, mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, bebês de colo. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jaziel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, esse profeta, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme,
Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus. Quando a batalha vem, a gente fica apavorado, fica com medo. Mas vamos nos apegar a essa palavra. Porque essa batalha não somos nós que vamos vencer, mas é o Senhor. Amém. A vitória vem de Deus. A nossa atitude é buscar o Senhor em jejum, em oração, se quebrantar diante do Senhor. Mas a resposta, o livramento vem de Deus. E foi isso que o profeta estava dizendo lá para o povo. Amanhã, no versículo 16, amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Você já conhece, mas a gente tem que repetir. Olha que lindo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Meu Deus. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Jerusalém, ó igreja, nós somos a igreja de Deus hoje. Nós não precisaremos lutar. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor está com vocês. Glória a Deus. Querido, Deus não está falando para a gente ficar sentado, não. Ele falou assim, fica sentadinho, descansa. Não, vai para a luta, vai para a guerra. É o que a gente faz todo dia. A gente acorda, até que na hora vai dormir, é uma guerra. Vai para a guerra. Mas olha o livramento que Deus vai dar. Aleluia. Adorou e louvaram ao Senhor deles. A vitória vem no louvor e na adoração. Amém? Não é quando a gente murmura, não é quando a gente reclama, não é quando a gente às vezes fala, ai, que vida difícil, como está difícil aqui. Não, gente, vamos deixar disso. Nós não vamos murmurar. Não vamos murmurar que o preço está alto das coisas, que a gasolina subiu, que o supermercado está. Não. Verdade. Nós vamos nos prostrar diante de Deus. Adorar ao Senhor. Louvar ao Senhor em todo tempo. Porque o livramento vem, a provisão vem, a cura vem, o poder vem. Em nome de Jesus. Amém. Ouvir os profetas. Meu Deus. O profeta é aquele que é enviado de Deus para falar. Para direcionar, para trazer direção. Então nós vamos confiar em Deus, ouvir os profetas. 21. Culto para se proteger, capacete. Vocês vão. Não. Já falou assim, o louvor vai na frente. Glória a Deus. O ministério do louvor vai na frente. Olha a importância do ministério do louvor. Verdade. Porque o louvor abre o céu. Porque o louvor derrota o inferno. O louvor derrota os demônios, os nossos inimigos. O louvor é a nossa arma da vitória. É porque nós adoramos. Coloca louvor na sua casa. Se você tem carro, coloca louvor no seu carro. Aqui na igreja nem precisa falar, porque a gente já entra com louvor, né? Glória a Deus. O louvor seja sempre dos nossos lábios. Amém. Que o louvor seja sempre do nosso coração. Porque essa é a nossa arma da vitória. Quando comemos derrotados por causa do louvor. Aleluia. Tem um hino que é muito cantado aí, não sei direito, mas fala assim: está sofrendo louve, está sofrendo louve, está sofrendo louve, está sofrendo louve, né? É isso, gente, a nossa vitória, a nossa arma da vitória é o louvor e os limitados, a doença vai embora, a escassez vai embora, né? As tentações vão embora. Eu faço um desafio aqui, na hora de todos nós somos tentados. Até Jesus foi tentado, mas ele foi o único que não caiu, né? Nós somos tentados, mas começa a tentar, para ver se cai na tentação. Não cai a graça. Como é que você vai ter que cair e cantar ao mesmo tempo? Então nós temos que louvar Deus em todo tempo, acordar louvando, passar o dia louvando, e dormir louvando, e assim, vamos louvando, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto o povo da Bahia cantando, gente, olha,
era velho, jovem, criança, adolescente, tudo, era todo o povo. E os levitas na frente, cantando. E enquanto eles foram indo em direção aos inimigos, cantando e louvando, os 3 povos que tinham se levantado contra Judá, houve uma confusão entre eles, e eles começaram a se atacar entre eles, e eles começaram a se matar. Mas sabe, gente, que Deus é esse maravilhoso? Meu Deus. Que poder que existe no louvor da adoração. Verdade. Há uma confusão no inferno quando a gente começa a louvar e adorar a Deus. Grande Deus. Nós estamos dizendo, queridos, só morto. Ninguém havia escapado. Todos morreram. Então Josafá, verso 25, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, 3 dias recolhendo lá era armadura, espada, tudo que era de valor. Tá? Eles saquearam tudo, eles pegaram tudo que eles era muita coisa, muito escudo, muita espada, armaduras, né? Era muita coisa. Eles ainda, além de chegar lá, ver todos aqueles 3 exércitos mortos, eles voltaram para casa com a mão cheia. Glória a Deus, Jesus. Ô grande Deus. Porque o inferno já perdeu. Amém. Porque o inferno já perdeu, o inferno tem que soltar aquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém. Diz essa semana, não sei quando vocês assistiram aquele filme Paixão de Cristo. Hoje tem na TV, pode assistir na TV a hora que quiser. Mas na época que saiu no cinema, eu saí chocada. De ver o tanto que Jesus sofreu. Olha, era filme. Tanto que Jesus sofreu. Foi essa semana, Wanda e meu esposo falou assim, eu vou assistir a Paixão de Cristo. Mas você nunca assistiu? Eu falei, não, eu nunca assisti. Nossa, você está passado. Aí ele foi assistir, eu assisti junto com ele, gente. Meu Deus. É difícil assistir aquele filme no chão. Verdade. Tanto que Jesus sofreu. Tanto que ele sofreu. E aquilo era filme, gente. Eu imagino que eu vi. Tanto que ele sofreu. E cada chicotada que ele levava era aos símbolos na ponta do chicote, e rasgando a carne dele. Aquela coroa de espinho, o rosto todo ensanguentado. E os soldados, aqueles algozes, né, contratados só para bater. Jesus não aguentava mais carregar a cruz e tinha que carregar e ir apanhando naquele chicote. Na hora da crucificação, os pregos nas mãos, mas que lá a gente fecha o olho, não dá para você. Verdade. Mesmo sabendo que é filme, não dá para você ficar olhando. Verdade. Na hora dos pregos, os pregos de Jesus. Verdade. Hoje foi muito sofrimento. Verdade. Muito sofrimento. E uma das últimas palavras de Jesus lá na cruz, ele falou, Pai, está consumado. Meu Deus, está feito. Amém. Tudo que Jesus podia fazer, ele fez. Amém. Glória a Deus. Como homem, ele estava na cruz como homem, sofrendo todas as coisas. E aí, às vezes, a gente ainda duvida que Jesus pode curar uma enfermidade. Às vezes, a gente duvida que Jesus pode suprir a nossa necessidade financeira. Jesus fez tudo, toda a Glória a Deus. Meu Deus. Obrigado. Amém. Obrigado. Então, quando eu vou orar para o enfermo, Obrigado. eu falo com muita alegria no meu coração, que é muito difícil eu ficar doente. Eu tenho muita saúde, graças a Deus. Quando a gente vai orar para o enfermo, eu e meu esposo até, né? Depois da cirurgia dele, né? Ele sofreu muito, né? Aquela gente, isso aqui é a fotinha dele, né? Que mentira ele é. Agora ele está assim um pouquinho tortinho, mas é dentro. Então, esse aqui é o. Eu creio, essa foto aqui, eu creio na cura completa dele.
Amém. Eu olho a voz do Amém. profetizo, Em nome de declaro que ele vai voltar, se vai ser. Tá? Perfeitinho assim. Quando eu vou orar por alguém que está enfermo, eu declaro a palavra que está escrita em Isaías. Porque ele foi ferido em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado em nosso lugar. Ele foi ferido, foi moído. Ele se fez enfermo em nosso lugar. Meu Deus. Então, por que às vezes nós não somos curados? Porque nós não cremos de fato, de verdade nessa palavra. Ele já fez, a obra está feita. Está consumado. Ele já fez. A vitória nossa está garantida. Ele já fez. Amém. Amém.